a nossa vida como seres humanos encarnados aqui na Terra, para quem acredita que somos espíritos, há que se entender que nós não somos criados no momento em que saímos da barriga da nossa mãe. Todos nós somos seres milenares, ou seja, trazemos no nosso bojo psíquico uma história muito antiga mesmo. Quanto tempo, Luciano? Não sei. Dentro da minha crença, o Criador do universo, que nos criou, que criou todo mundo, ele nunca para de criar. Tem espírito que ele está criando agora, nesse exato momento. Nós não, ele criou lá atrás. E teve gente que ele criou muito antes de nós. Então, às vezes, a gente vê, né, grandes espíritos iluminados que passam aqui pela face da Terra, fazem grandes obras, e a gente fala, nossa, por que ele consegue e eu não consigo? Talvez a explicação para isso seja a idade do espírito, né? Um espírito um pouco mais velho, mais experiente, já teve mais experiências reencarnatórias, talvez nem precisaria reencarnar e vem com uma missão específica para ajudar. Mas, para a grande maioria de nós, a verdade é que nós não estamos tão diferentes assim em termos de evolução espiritual. Aquela pessoa que você acha que é uma pessoa extremamente evoluída espiritualmente, aquela pessoa que você acha que, nossa, extremamente atrasada, se a gente vive no mesmo planeta, a gente não está tão diferente assim. O que falta para nós é parâmetro de comparação, às vezes, né? A gente não convive com tantos seres iluminados, né? Mas o fato é que, dentro dessa prova que é a reencarnação, o nosso espírito, por mais antigo que ele seja, ele enfrenta um grande desafio no momento que ele encarna. Que desafio é esse? Ele esquece de quem ele foi, ele esquece de quem ele é, ele esquece de toda a sua experiência passada. Eu tinha um amigo que falava assim, né, um amigo palestrante espírita, ele dizia, a gente esquece no atacado, mas a gente lembra no varejo. O que isso quer dizer, né? A gente esquece de um modo geral, mas vez ou outra, a nossa alma, ela dá uns gritos, ela chama. E a prova disso é que a maioria de nós vai ao longo da vida despertando aptidões, sendo conduzida por caminhos, né, que a própria alma vai traçando para a gente. Só que, no momento em que a gente nasce, no momento que a gente está sendo criado, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, a gente não lembra de quem a gente é. E pior do que isso, a gente encarnou num planeta com bilhões de pessoas que estão passando pela prova exatamente igual à sua. Também não se lembram de quem são, esqueceram-se completamente. Qual que é a coisa mais natural do mundo? Isso dentro da nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, né, e a cultura moderna, a gente tem a tendência de achar que nós somos só isso aqui. O que eu estou falando quando eu faço esse momento? Isso aqui. Eu estou falando a casca, né? A casca que não envolve apenas o meu corpo físico, mas a casca que envolve a classe social a qual eu pertenço, o quanto que eu ganho, o quanto tem na minha conta, o carro que eu dirijo, as roupas que eu visto, as pessoas com quem ando, os meios que frequento, né? Enfim, tudo isso compõe a casca, aquilo que a gente chama de matéria. E tudo isso, na melhor das hipóteses, vai ter uma duração de 100 anos. Por quê? Porque é difícil chegar aos 100 anos, né? Alguns até passam um pouco disso, mas aí na média do brasileiro, sabe qual é a idade média do brasileiro hoje? A idade que se chega, na média da população, 76 anos. Então vamos esticar um pouquinho, vamos imaginar que a nossa geração vai durar um pouco mais, 80, 90 anos. Esse é o tempo que dura a casca. Lembrando, a casca não é só o corpo. A casca é tudo aquilo que eu compro, consumo, construo, né, batalho, trabalho para fazer, enfim, beleza. Só que eu acabei de falar para vocês que somos espíritos milenares, certo? Fomos criados muito tempo atrás, milhares, talvez até milhões de anos atrás. E mais, somos indestrutíveis, espíritos eternos, não morreremos nunca. O que quer dizer nunca? Quer dizer que daqui a 1000 anos você vai estar vivo? Vai. 1 milhão de anos? Vai. 1 bilhão? Vai. Uma escala de tempo que a gente não consegue imaginar. E aí eu peço que você pense 90, 80, 100 anos, comparado dentro dessa escala de tempo, são segundos. É um tempo muito curto. No entanto, esse tempo muito curto que a gente passa aqui na Terra, ele é de extrema importância para a evolução dessa dimensão nossa, que nada mais é do que nós, que é o nosso espírito.
né? Nós não somos isso, nós somos o espírito. Somos espíritos que estamos fazendo uma experiência terrena neste momento. Beleza, e qual que é o problema, o grande problema de uma sociedade como a nossa, que dá mais valor para a casca do que para o espírito? O problema é que, se a gente vive numa sociedade que todo mundo olha mais a casca do que o conteúdo, a gente tem uma tendência de procurar melhorar o quê? A casca ou o conteúdo? A casca. Por quê? Isso a psicologia explica, e ela dá um nome complexo até, um traço, uma característica que todo ser humano traz na sua cognição. A psicologia dá um nome esquisito para isso. Ela chama isso de conformidade normativa. O que é conformidade normativa? Conformidade normativa é o nome complicado que a psicologia encontrou de dizer que todos nós, seres humanos, temos a necessidade de sentirmos-nos queridos pelos outros. Todo ser humano, ele tem a necessidade de sentir que ele é uma pessoa querida, que os outros gostam dele. E nessa hora pode ser que muita gente fale, ai, Luciano, eu tô cagando porque os outros estão pensando de mim. Será? Será mesmo? Ou será que isso também não é uma forma como você quer ser visto pelos outros, como uma pessoa que não está nem aí para o que os outros pensam de você? A verdade é que a gente constrói um personagem, né, baseado naquilo que a gente acha que vai trazer o olhar, o encantamento e a admiração das outras pessoas. Todos queremos ser amados, todos queremos ser valorizados, todos queremos a atenção de algum modo das pessoas, queremos ser queridos. A essa característica que todo ser humano tem, a psicologia deu o nome de conformidade normativa. O que isso tem a ver com a história, Luciano? Tem tudo a ver com a história. Por quê? Se a gente vive numa sociedade que dá mais valor para a casca do que para o conteúdo, nada mais lógico do que cada um de nós investir muito mais tempo, energia, pensamento, dinheiro, tudo na casca do que no conteúdo, certo? Embora, se eu perguntar para vocês e até para as pessoas que estão lá fora, o que é mais importante, o que vale mais num ser humano, a casca ou o conteúdo? Quase todo mundo vai falar que é o conteúdo, só que vai falar de uma forma hipócrita, porque na prática não é assim. Na prática, a gente dá muito valor para a casca. Inclusive eu. Não sou diferente de ninguém. O que eu estou querendo dizer com isso? A casca chama muita atenção. Beleza, riqueza, dinheiro, luxo, né? Carros bonitos, tal, essas coisas. Isso são coisas que saltam aos olhos e chamam a atenção. Às vezes a gente fala, não, eu sou um cara desapegado disso. Ai, Luciano, você está falando isso, mas é porque você não me conhece. Eu sou uma mulher totalmente desapegada. Homem que tem dinheiro, tal, eu não ligo para essas coisas. Tá legal, me manda uma foto sua com o seu namorado morador de rua, então. Quero ver você mandar uma foto com o seu namorado sem os dois dentes da frente. Não é assim que a coisa funciona. A gente dá, sim, valor para a casca. Não, eu olho muito mais o caráter. Ué, todo morador de rua é sem caráter? Não é bem assim que a coisa funciona. Então a gente tem mais ou menos essa tendência de nos relacionar com pessoas que estão mais ou menos na mesma camada social que nós. Tudo isso vai fazendo com que, ao longo da nossa vida, que, pensando na vida do espírito, né, ela é curta, por mais que você viva, é um tempo curto, a gente gaste a maior parte do nosso tempo e da nossa energia investindo numa coisa que daqui a 90 anos vai virar pó. Que é isso aqui que vocês estão vendo. Que são outras coisas que você tem. O dinheiro que você tem no banco, a casa que você construiu, o carro, todos os seus bens, eles vão passar para as mãos de outras pessoas, talvez eles não virem pó, mas seu ele não vai mais ser, né? E aí, o que você ganhou nesses 80, 90 anos investindo apenas na casca? Essa é a função de um trabalho com a ayahuasca. Essa é a função dessa casa. Chamar a atenção dos participantes para, ei, existe coisa além da casca. O que acontece? Todo mundo não é feliz 100% do tempo. Concordam comigo?
né? A gente pode, no geral, se considerar. Eu me considero, no geral, eu me considero um ser humano feliz. Eu acredito que eu sou uma pessoa feliz, beleza. Mas daí eu dizer que eu vivo exultando alegria e espalhando felicidade por onde eu ando toda hora, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir todo dia, seria muita mentira e muita hipocrisia da minha parte. Não é assim comigo e não é assim com ninguém que eu conheço. Todos nós temos os nossos momentos difíceis, todos nós passamos por circunstâncias e situações ao longo dessa prova chamada encarnação, que vão trazer desafios, dificuldades, tristeza, mágoa. Todo mundo vai passar por uma coisa terrível chamada luto. Luto, uma das dores mais difíceis que o ser humano enfrenta. Afinal de contas, a única certeza que temos na vida é a da morte. Só que antes de você morrer, você vai perder um monte de gente que você ama. E como é difícil lidar com essa coisa chamada luto. Estou só citando um exemplo. Muitas outras mágoas e decepções vêm. Relacionamentos frustrados, amizades que se perdem, que vão embora, empregos, muitas vezes ser demitido. A gente tem um monte de decepção. E às vezes, mesmo sem ter nada ruim acontecendo nesse momento na minha vida, eu olho para a minha vida e eu falo, pô, tá tudo legal, né? Segui a cartilha da sociedade, fiz o que meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse, fiz o que eu achei que devia ter feito, né? Estudei, trabalhei, me formei, consegui uma profissão, né? Consegui até comprar umas coisinhas, tal, constituir família, hoje sou pai, sou mãe, sei lá, tal. Às vezes você fez, tá tudo direitinho. Mas lá no fundo, quando você chega na sua casa, você sente que não está tudo tão bem assim. A gente sente que a gente não está tão completo assim. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque esse ponto é de extrema relevância quando a gente vai considerar o despertar do espírito. Porque essa insatisfação que a gente está sentindo em muitos momentos, talvez seja o único sinal clínico, o único sintoma que o teu espírito vai dar ao longo de toda a sua encarnação para dizer assim, fulano, fulana, olhe para mim. Não olhe tanto para a casca, olhe para mim. Por quê? Porque a casca não tem o poder de te fazer feliz, por mais que os outros tentem te vender essa ideia. O ser humano só se realiza pelo coração. A gente só se realiza pelo espírito. Por quê? Porque é isso que nós somos. Não tem como a gente se realizar por uma casca perene que vai desaparecer daqui a pouco. Por mais que você consiga conquistar a afeição e o amor de todas as pessoas do mundo, cara, se essa encarnação não servir para você andar 1 milímetro na direção da evolução espiritual em ser um ser humano melhor, você vai voltar para sua casa arrependido, você vai voltar para sua casa até envergonhado, talvez. Então, a ideia é justamente chamar a atenção para aquilo que a gente não presta atenção. O problema é que a gente está nesse teatro chamado sociedade desde que a gente nasceu. E a gente está tão condicionado a cuidar da nossa casca, que quando a gente sente essa tristeza, quando a gente sente essa angústia, que é o grito da nossa alma dizendo olha para mim, a gente não desconfia que é o grito da nossa alma dizendo olha para mim. Aonde a gente acha que está o problema? Na casca. A gente acha que a gente ainda não é 100% feliz, por quê? Porque a casca ainda não está 100% completa. Olha que coisa de maluco, cara. Como que a gente olha para o nosso espírito? Como que a gente desperta o nosso espírito? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma ferramenta que facilita muito e quem nunca consagrou a ayahuasca, daqui a pouquinho vai compreender melhor o que eu estou dizendo com isso, né? A ayahuasca, ela te coloca em conexão direta. Você vai sentir a força verdadeira do ser humano. Porque o que acontece, cara? Força. Não existe nenhum ser humano que não tenha. Todo ser humano tem força. Por quê? Porque todo ser humano tem um espírito. O que é o espírito? Uma centelha divina, uma fagulha do Criador. Então, qualquer ser humano que você imaginar, pode ser o cara que está lá na Cracolândia, pode ser o cara que está sentado lá na presidência da República de qualquer país que seja, um cara rico, famoso, sei lá, qualquer ser humano, um padre e tal, todo mundo traz em si essa centelha divina. Deus dentro de si. Fecha por um minutinho os seus olhos e se concentra na imagem de um homem chamado Jesus.
a imagem que vier na sua cabeça a respeito de Jesus. Isso é força. Isso é força. E isso está dentro de você, segundo as próprias palavras do Mestre. Tudo que faço podeis fazer. Sois deuses. Sois deuses, né? Só que o que acontece? Dentro dessa sociedade que é quase um jardim de infância, né? Uma brincadeira, né? Que a gente fica correndo atrás do que não tem a menor importância, está todo mundo brincando de casinha e tal. Às vezes você se sente menos do que os outros porque você não tem uma casca como a casca do seu vizinho. Entenda em qualquer sentido isso daí, né? Às vezes a gente dá permissão para outras pessoas tirarem a nossa força. Justamente por quê? Porque todos nós temos essa fraqueza. Que fraqueza? A fraqueza de querer a aprovação dos outros. Eu costumo dizer, e já disse várias vezes aqui, que um ser humano forte não é um ser humano que não tem fraquezas. Todo ser humano tem fraquezas. Um ser humano forte é aquele que sabe as fraquezas que tem, conhece-as. Por isso, autoconhecimento. Por isso que essa medicina faculta isso. Por isso que é o objeto de estudo dessa casa. O autoconhecimento, a coisa que a gente dá mais valor na nossa vida. Escreva seu próprio manual de instruções, entenda como você funciona. Não adianta você ser uma Ferrari e não saber dirigir. Não adianta você ser uma puta de uma máquina e não conhecer como as engrenagens da máquina funcionam. Você jamais vai conseguir extrair o potencial máximo dessa máquina. E o que a gente vai ter? Uma Ferrari rendendo como um Fusquinha. Quando a gente consegue tirar ela da garagem. A maior parte das pessoas não consegue nem dar a partida. Falta de conhecimento. Quando a gente identifica que temos uma fraqueza, automaticamente começamos a traçar estratégias que nos afastam do buraco. Que buraco? O buraco da tentação. O buraco da tentação é o buraco que ninguém quer cair, mas adora brincar na beiradinha dele. Um ser humano que sabe as fraquezas que tem, ele já é muito, mas muito mais forte do que a maior parte dos seres humanos da face da Terra. Por quê? Porque a maior parte das pessoas nunca parou para pensar nisso. Ele só não vai ser mais forte que um tipo de ser humano. Sabe que tipo de ser humano que eu estou falando? Aquele que, além de saber quais são as fraquezas que tem, conhece a força que tem. Que força, Luciano? A força do motor V8? V8 você segura numa mão, irmão. Fecha o olho e pensa em Jesus. Essa força. A verdadeira força do Espírito, ela reside numa palavra de 4 letras. Amor. Amor. A verdadeira força do ser humano, ela não está na força física, ela não está na imposição das coisas. Você não tem que provar nada para ninguém. Desiste, cara. Desiste de provar as coisas para os outros. Não vale a pena, mano. Não vale a pena. Você vai gastar uma energia, um tempo absurdo e no final você não vai conseguir nada. Por quê? Porque você não tem que provar nada para ninguém. Ah, eu tenho que mostrar quem eu sou. Você já é. Por que você tem que mostrar? Postura é tudo na nossa vida. Postura é tudo na nossa vida. Respeito é uma coisa que a gente conquista, a gente não impõe. Tenta impor respeito. O máximo que você vai conseguir é temor, que as pessoas tenham medo de você. Respeito é outra coisa. Respeito é uma coisa que a gente consegue na delicadeza, na sutileza, na coerência entre o falar e o agir. Isso traz respeito. Um ser humano coerente, um ser humano que tem caráter, um homem que dá a sua palavra ou uma mulher que dá a sua palavra e cumpre aquilo que fala. Isso traz respeito, isso traz valor, isso enobrece o nosso ser. Isso é despertar do espírito, isso é trazer a verdadeira força que você tem. E olha que coisa linda, cara, porque se você descobrir isso, não que o mundo seja uma competição, mas, meu irmão, sem a intenção de querer agradar os outros, todo mundo vai olhar para você assim, maravilhado. Por quê? Porque você está indo na contramão de tudo aquilo que a nossa sociedade ensina.